Olá turma, sejam bem-vindos ao nosso curso sobre o Crystal Ball. Nesta aula nós veremos como modelar a simulação de Monte Carlo por meio do software Crystal Ball. Este software é uma ferramenta do MS Excel. Então vamos para a nossa aula. Então, quando que se usa o Crystal Ball? É usado apenas em processos que possam ser modelados pelo Excel. Portanto, em casos mais complexos e dinâmicos, os softwares de simulação, como por exemplo ProModel e o Arena, são mais indicados. Só pode fazer previsões dadas suas suposições iniciais. Portanto, suposições pobres geram resultados pobres. Deveria ser usado para aproximação, pois valores extremos não são confiáveis. Essa informação é muito importante. Então, utilizamos o Crystal Ball para fazer previsões da saída na forma de amplitude de valores associados às suas respectivas probabilidades. Então, fornecer a estatística da variável de saída, ajustar a distribuição aos dados de entrada ou saída e realizar uma análise. Um segundo. Realizar análise de sensibilidade das variáveis independentes do modelo. Independentes são variáveis x, ou independentes são as variáveis y. Então, a simulação de Monte Carlo é um y em função de x. Podemos ter vários y e vários x, sendo que alguns dos x podem ou não possuir alguma distribuição de probabilidade. Isso é uma variável estocástica. Vamos para esse exemplo. Uma empresa deseja realizar investimentos em apartamentos para depois alugados. Após uma pesquisa de mercado, você verifica que o número de unidades alugadas em qualquer mês está entre 30 a 40 unidades. O valor do aluguel na região está em R$500 e as despesas mensais são de aproximadamente 15 mil. Como será o lucro desse empreendimento? É arriscado ou não? Veremos agora. Então, vamos abrir aqui o Crystal Ball e vamos modelar. Unidades será o nosso X1. Preço do aluguel X2. Despesas mensais X3. O lucro será a nossa variável resposta. Então vamos deixar aqui amarelo e o lucro em azul. Agora iremos modelar. Vamos clicando aqui, nesse botão. Nós informaremos qual distribuição de probabilidade estará associada a x1. Neste caso, vamos colocar o uniforme, cujo menor valor será 30 e o maior 40. Ok. O preço do aluguel e despesa mensal, inicialmente iremos considerar como variáveis normais, variáveis sem nenhuma distribuição de probabilidade. E 15 mil. A nossa função lucro é igual unidades vendidas vezes o preço do aluguel menos as despesas mensais. Agora nós devemos informar o Crystal Ball que a variável lucro é uma variável y. Então basta clicar aqui, definir forecast, que é a variável lucro, e será dada em reais. Ok. Agora vamos aqui, preferências, e iremos rodar 50 mil vezes. Ok. Velocidade normal. Ok. Vamos rodar. Então aqui você pode acompanhar o comportamento da variável resposta. Em preferência chart, nós podemos colocar aqui em 3D. Em chart type, colocar para mostrar a média. Ok. Bom, na minha máquina
razoavelmente rápida, com 8 GB de Core i7, para rodar 50.000 rodadas, consumiu-se 17 segundos. Então, faremos agora uma análise inicial. Estão vindo aqui em Forecast, Chart, nós podemos mudar a cor, a distribuição, vou colocar verde, tá ok? Em Forecast, nós vamos aqui agora, Fit, marcar Fit, a Probability Distribution da variável resposta, ok? Fit Options, marcar todas as distribuições que são discretas e contínuas e todos os testes. Há 3 testes básicos para aderência: Anderson-Darling, Kolmogorov e Smirnov, que quadrado. O teste de Anderson-Darling eu indico mais para testes de normalidade, que é um teste de hipótese específico para a distribuição normal. Vamos ao OK. Vocês podem perceber o seguinte: como há apenas uma variável x estocástica que possui uma distribuição uniforme, logicamente o comportamento da variável resposta também será uma distribuição uniforme. Vindo aqui em View, nós podemos verificar distribuição acumulativa, algumas estatísticas. Em Goodness of Fit, qual é a distribuição de probabilidade que está associada à variável resposta. Lembrando o seguinte: H0, a distribuição é adequada, H1, a distribuição não é adequada. Então, nesse caso aqui, pelo teste de Kolmogorov e Smirnov, nós temos as seguintes informações aqui: que podemos usar apenas a distribuição uniforme pelo teste de Anderson-Darling. Por Kolmogorov e Smirnov, a mesma resposta é a mesma resposta para aqui quadrado. Vocês podem perceber que as demais probabilidades possuem PVL igual a 0, ou seja, nenhuma outra distribuição é adequada. Então, pegaremos esses parâmetros aqui e vamos abrir no Minitab. Então vamos informar Calc Probability Distributions Uniform. O menor valor é 0 e o maior R$5.000. Input constant, vamos colocar 0. Verificar qual é a probabilidade desse investimento ser enviado. Então, esse investimento com 50.000 rodadas tem a probabilidade de 0 de ser enviado. Ele é 100% viável, portanto ele pode ser realizado. Vamos fechar aqui. Uma outra análise que faremos é colocar todas as variáveis x como estocásticas, tá ok? Então vamos aqui novamente, unidades, preço do aluguel, despesa mensal e lucro. Vamos colocar aqui o seguinte: vamos aumentar a letra, que unidades terão uma distribuição uniforme com 30 e 40, ok? O preço do aluguel terá uma distribuição normal, cuja média será 500 e o desvio de 20. A despesa mensal terá uma distribuição triangular, cujo menor valor será 15.000, 16.000 mais provável e 17.000 o valor extremo. Ok. Novamente vamos elaborar a função lucro, que é unidades vezes o preço do aluguel menos a despesa fixa.
despesa mensal, desculpa. Clicando aqui definir forecast, vamos informar ao Cristobal que a variável lucro é a nossa variável resposta. Ok, vamos aqui em preferência novamente e realizar aqui 100.000 rodadas. Ok, speed normal. Então iremos rodar. Nós podemos perceber agora que os dados da variável resposta não aparentam mais ter uma distribuição uniforme. Por quê? As três variáveis x são estocásticas com distribuições de probabilidade diferentes. E a variável resposta pode ou não ter uma distribuição de probabilidade, nós veremos agora. Percebe-se que o comportamento dessa variável não se parece com a distribuição triangular. Em chart, vamos colocar aqui em chart type, marcar a média. Já rodou um pouco mais de 40 segundos. Vamos aqui em preferência, forecast, marcar fit, probability, feature options também, todas as distribuições e todos os testes e mostrar. Ok. Então vamos aqui novamente em View, Goodness of Fit. Bom, nesse caso hipotético, nenhuma distribuição aparentemente foi adequada. Tá ok? Vocês podem perceber que todos os pivetos dos três testes são inferiores a 5%, o que nos mostra que nenhuma distribuição de probabilidade é adequada. Mas para fins didáticos, vamos assumir, recorrendo ao teorema do limite central, que embora as distribuições não tenham distribuição normal, a média de grandes amostras tem um comportamento normal. Então vamos pegar essas informações aqui já no Minitab, vamos em Calc, Probability Distribution Normal. A média 1490,58, desvio de 1658,42. Input constant, colocar 0. É a probabilidade desse projeto ser enviado. Então a probabilidade desse projeto ser enviado é de 18,43%. Aumentou um pouco, mas mesmo assim o projeto ainda tem um baixo risco. Voltando aqui, nós podemos vir aqui novamente em Forecast, abrir sensibilidade. Novamente aqui em preferência, vamos colocar em 3D. Então aqui nós temos a seguinte informação: qual variável estocástica, a variável x, contribui mais na afetação da variável resposta? Fica evidente que a variável unidades representa quase 80% da resposta final da variável y, ok? Ela afeta para quase 80% o comportamento da variável resposta, que é muito significativo, seguido pelo preço do aluguel e despesa mensal, tá ok? Vamos fechar e vamos fechar. Vamos aqui fechar e fechar. Então, para finalizarmos a aula, faremos um novo teste aqui real, recorrendo à engenharia econômica. Então, vamos aqui digitar um tamanho 15. Então é um investimento que terá um custo inicial, que vamos chamar de x1, uma receita x2, essa receita já é a receita líquida, depois um valor residual será o x3,
vida será a vida econômica em anos. E por fim o VPL, a TMA, que é a taxa mínima de atratividade, o VPL e a TIR aqui. Então faremos que o custo inicial terá uma distribuição uniforme, tá ok? Cujo menor valor será 65 mil e o maior 85 mil. Então, relembrando que com distribuição uniforme, a distribuição uniforme diz o seguinte, que a probabilidade de ocorrência, qualquer valor entre 65 mil e 85 mil possui a mesma probabilidade. Ok. A receita terá uma distribuição também uniforme, cujo menor valor será 14 mil e o maior 16 mil. Ok. O valor residual terá uma distribuição triangular, cujo menor valor será 4 mil, mais provável 5 mil e o extremo 6 mil. Ok. A vida econômica também terá uma distribuição triangular, 9 anos, 10 anos e 11 anos. E a TMA será uma variável aqui contínua, aliás, totalmente discreta, com valor de 10% ao ano. Então, igual ao VP, a taxa, NEPER é a vida econômica, pagamento será a nossa receita, valor futuro será o valor residual. Isso aqui menos o custo inicial. Vamos informar o Cristóvão que essa variável é a nossa variável resposta. Ok, em reais. Vamos aqui e rodar só 10 mil vezes, ok? Na velocidade normal. Já rodou. Então vamos aqui em preferência, chart, vamos colocar em 3D, chart type, mostrar média. Vamos aqui novamente em forecast, abrir sensibilidade. Vamos maximizar, preferência, chart, colocar em 3D para ficar algo mais profissional. Então perceba o seguinte, que o custo inicial seguido pela receita tem os maiores pesos que afetam a resposta final da variável y, okay? Que contribuem para determinar. Logicamente o custo inicial ele é muito decisivo, ele tem um peso negativo. Que pensa isso? Que ele contribui negativamente, ele reduz o valor da função. A receita tem um peso positivo seguido pela vida econômica. Então, quanto maior a vida econômica, maior é a probabilidade desse projeto ser viável, tá ok? Já o valor residual tem um peso 0%, ou seja, ele não afeta muito pouco a variável resposta, com 10 mil corridas. Tá? Vamos fechar, vamos aqui em forecast, preferência forecast, marcar fit a probability distribution e aqui mostrar. Ok. Os dados parecem possuir uma distribuição normal. Vamos ver aqui, view, goodness of fit. Com apenas 10 mil rodadas, a única variável que nós podemos aqui utilizar pelo teste do Q quadrado é a distribuição beta. Então vamos aqui. Apenas essa distribuição beta realmente, porque é a única que tem um p-value acima de 5%, de H0. A distribuição é adequada. H1, a distribuição não é adequada. P-value menor que 5% refuta H0. Vamos aqui no mínimo. Nós temos os seguintes parâmetros da distribuição beta: o alfa, o beta, o mínimo e o máximo. Quando
da distribuição beta, eu recomendo o Excel. Então vamos aqui abrir já no Excel, informar esses parâmetros. Então vamos aqui, função estatística dist beta. Ok. O valor que queremos é 0. O alfa vale 3,66732. O beta 3,73073. O mínimo valor está entre 1000 menos 1000, 316. E o maior valor está em 39.894. Iremos calcular a probabilidade de esse projeto ser inviável. Então, em termos estatísticos, a probabilidade desse projeto ser inviável é de apenas 0,736%, que é muito baixa, tá ok? Então, o projeto realmente ele deve ser efetuado nessas condições. Bom, turma, com essa nós percebemos a importância de se trabalhar com análise de sensibilidade e a inferência estatística para inferir probabilidade de algumas decisões, porque algumas decisões são muito estocásticas, podem possuir muitas variáveis incertas. Portanto, o uso desse modelo de Monte Carlo para eventos estacionários é muito interessante. A nossa próxima aula já iremos trabalhar com o ProModel, usando simulação a eventos discretos. Um abraço a todos.